Senhor, amadas. Queridas, vamos continuar então para o segundo ponto. Vamos abrir as Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus. E olhe para essa mulher e diga, porque a fila está andando. E vai chegar a minha vez. Fala para essa irmã, avança, irmã. Avança para a fila andar. Glória a Deus. Ah, glória a Jesus. Muito bem. Vamos continuar lendo. Porventura teria alguma irmã que não esteve pela manhã? Levanta a mão para conhecermos. Algumas mãos estão levantadas, mas a grande maioria estava aqui pela manhã. Pois bem, nós vamos dar sequência. Poderíamos falar a semana inteira nesse ponto. Por quê? Porque essa é a nossa história. De deserto a palácio. Deus nos constrói para coisas maravilhosas, extraordinárias. E quem leva toda a glória, diga comigo, Deus. E que sobra para nós, diga alegria. De sermos inseridas num grande projeto. Não é isso, irmãos? Pois bem, pontuamos algumas coisas. Primeiro, que nós somos um elo em uma grande cadeia, em um grande propósito. Não somos exclusiva, portanto, trabalhamos sempre nessa perspectiva. O meu trabalho está linkado ao seu trabalho. O seu chamado é bênção para meu chamado e para a minha vida. Então, cada vez que você se adequa, se resigna, aceita o desafio, o trato de Deus, pessoal, sua história é a sua história, tá certo? Deus não copia histórias. Algumas histórias servem de inspiração e de reverência para outras. Mas nós somos como se fôssemos únicos na presença de Deus. Nós temos a nossa identidade e Deus trata conosco nessa perspectiva. Algumas coisas de algumas pessoas parecem conosco, mas nossa identidade é única. E Deus trabalha assim, nos construindo. Portanto, os métodos são variados. E os níveis também. E Deus vai tratando sempre para aperfeiçoar. Lembra-se que pela manhã eu disse, abram as mãos. E vocês fizeram. Algumas de vocês na disposição de receber de Deus. E o nosso Deus é um Deus dadivoso. Ele gosta de dar coisas novas, coisas boas. Mas algumas coisas velhas estão obstruindo os espaços. Então, Deus vai trabalhando para retirar algumas coisas e colocar coisas novas. E o que Deus retira? Alguns fardos que estavam sobre a nossa vida a título de treinamento. Você não tem ideia de que numa manhã ou num dia como esse, Deus possa mudar o tempo de alguém. É possível isso? E nós vamos tratar esse tema agora. Mas enquanto Deus não muda o tempo, Ele vem sinalizando que está nos levando para o centro da sua vontade e trabalhando. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem visão espiritual vai observando que alguma coisa está acontecendo com alguém, com alguma família. Por quê? Porque a graça ativada de Deus na vida da gente, ele é como um perfume. Às vezes a gente não sabe o impacto da fragrância, mas quem se aproxima, sente. Tem algo de Deus aí. Muito bem. E Dona Esther, que hoje vai ser uma referência para nós, sem o glamour, mas com muito senso de responsabilidade, nós vamos vendo Deus sinalizando na vida dela pela beleza, pela desenvoltura, pelo caráter, pelo que Deus permitiu que ela aprendesse, adquirisse resiliência, porque a envergadura do chamado era sério. Deus em nenhum momento estava pensando só em permitir que ela tivesse
um leque de vestidos novos para escolher. Trocas de acessórios de acordo com as ocasiões. As grandes mesas, os grandes banquetes, vários criados para cuidar dela. Isso fazia parte do pacote por consequência. Alguém normalmente gosta muito de vislumbrar o glamour, né? É porque agora fulano, depois que está de carro novo, tem até 2 secretárias, só consegue ver o vislumbre. Não consegue ver a envergadura do chamado. Mas grandes chamados atraem grandes bênçãos para nós. Por exemplo, houve época na minha vida que eu não tinha uma secretária para me auxiliar nas atividades domésticas. Mas de acordo com a envergadura do meu chamado, o próprio Deus foi colocando. Eu não teria tempo de ficar o dia limpando uma cozinha. Isso não desmerece nenhuma mulher. Mas para o que Deus tem na minha vida, eu não poderia fazer isso. Posso ir ocasionalmente, esporadicamente, mas não porque a demanda do meu lar, a administração do meu lar para funcionar, precise. Eu não poderia. É um requisito que Deus coloque alguém para dirigir para mim, que Deus coloque alguém para fazer minha vida logística funcionar. Eu preciso disso. E o próprio Deus me supre, porque em compensação, o meu tempo é dele, minhas agendas é dele. É assim que acontece o chamado. Vai chamando, vai tirando o que impede e vai lhe dando suporte para você realizar o chamado. Deus, irmão, é parceiro, eu estou dizendo. Ele trabalha conosco, nos dando condições de realizar o chamado. Senão, como seria? Não teria condições, não é assim? Então essa mocinha foi sendo treinada nas áreas emocionais para administrar problemas sérios. Sério, não? Todo chamado de Deus é para você abençoar vidas. E dependendo da envergadura do chamado, você vai administrar muitos problemas. Grandes, inclusive. Vidas vão ser colocadas debaixo da sua autoridade e da sua influência. E vai depender de uma decisão sábia para proteger e preservar famílias inteiras. E aí Deus precisa preparar. Você não está de acordo? Sim ou não? Sim. Pronto. Sem nenhuma acusação direta. Mas tem mulheres que não administram bem nem seu lar. Verdade. E a Bíblia é pré-requisito. O lar é seu primeiro governo. O lar é o primeiro governo de um homem. Se ele não administra bem a sua casa, que deve ser o laboratório, como que ele vai administrar bem as coisas do Senhor? É bíblico isso, não sou eu que estou inventando. Está vendo? Como a esfera do nosso lar é um laboratório. Nós aprendemos lá, no meio da nossa família, nossa primeira interação social, a mostrarmos a Deus quanto a nossa maturidade cristã cresce. A partir daí, Deus vai entregando outros territórios para nós. Muitas lutas dentro dos lares. Umas, presta atenção. Deus permite. Não é da vontade de Deus, mas Deus permite. E outras, Deus envia. A título de treino. Mas também tem uma coisa, não fique tranquila, que o diabo não tem nada a ver com isso. Ele não tem a chave, ele não está com o relógio na mão. O tempo é de Deus. E se você caminhar nessa dimensão, você faz o que eu lhe orientei hoje de manhã. Você pede e diga, dá-me graça. Pronto, você pede graça. Bom, lá vai Esther, a Daça. É porque dependendo da situação, Deus muda até o nome da gente, não é não? Você acredita nisso? Deus muda. É. Você acredita que Deus muda nome? Pois é. Conheci uma irmã
Na linguagem bem nordestina, não era nada, não era ninguém. Do dia para a noite, Deus mudou o nome dela. Como assim, irmã Samira? Deu um casamento a ela que o sobrenome do esposo dela ia lá em cima. Ela começou a lá, vem fulana de tal, chamava o sobrenome do esposo, as pessoas abriam espaço para ela passar. Coisas que Deus faz que você não entende. Aí vamos. Pois bem, essa história de deserto, que não é um clichê, mas é uma realidade. O lado bom, e porque a gente vai ser virado pelo avesso. Até os bolsos da gente. Não dá para esconder nada diante de Deus. Deus vai tratar com a mulher real. A essência da mulher. E ali, Deus vai inserir ou inferir estruturas para o que Ele tem em nossa vida. Eu definitivamente não era a mulher para auditório. Eu era tão traumatizada pelos impactos da minha infância, que antes de enfrentar os grandes auditórios, o Senhor me visitou em uma visão, me levou para um contexto espiritual e me mostrou um grande auditório. E eu era adolescente. Não era sonho, foi uma visão. Estava orando e jejuando uns dias, e de repente eu como que adormeci. Dei aquele cochilo. E num vislumbre de tempo, entrei na dimensão espiritual e me fui projetada para um auditório. Isso eu estava de joelho na minha cama. Um grande teatro, as cortinas fechadas. Eu do lado interno das cortinas. O auditório repleto de gente. E um senhor chegou para mim, bem alto, e disse, literalmente, chegou a sua vez. Eu era uma adolescente, sendo que esse sonho, eu já era uma mulher, já tinha mais de 30 anos. E eu lembro-me que eu disse para ele, eu abri um pouco assim a cortina e vi o auditório lotado. Eu voltei e disse, não tenho coragem. Não estou preparada. E ele disse, está. Não, eu não vou, eu não tenho coragem. E ele tirou uma capa. Fosca. Aparentemente aquela capa era parecida com aquele tecido que enrola, daqueles sacos que levam feijão. Estopa, a palavra é essa, porque às vezes me foge. Tem alguma coisa bonita em estopa? Fosco, e era exatamente parecido. Agora toda costuradinha, toda pronta, com um capu inclusive grande. E ele me colocou e disse, vista essa capa. E o capu quase caía assim, eu puxei um pouco. E ele disse assim para mim, as pessoas não precisam ver você, elas só precisam ouvir. Pode entrar no auditório. Acabou. Aquilo ali, quando eu voltei ao meu normal, e conversando com um pastor idoso, ele disse para mim, sua história começa agora. Tudo que ficou para trás ficou como um treinamento. As pessoas não precisam ver você, mas elas precisam ouvir o que Deus vai falar através de você. Enquanto você estiver escondida nessa capa, você pode caminhar que Deus vai continuar fazendo e falando. Nunca mais, não tem tempo que me faça esquecer. Quando alguma coisa quer acordar em mim, o Espírito Santo diz, lembre da capa. Fique debaixo dela. Porque se ela sair, acaba-se a graça. Se bem que eu não me lembro, não imagino que sair do deserto, não. De vez em quando, é preciso voltar para lá, né? Para fazer o quê? Manutenção.
Olhe para ela e diga: manutenção. Verdade. Vida cristã é vida de glória. E a nossa glória está em olhar para a cruz e saber que aquele que morreu por mim levou sobre si as minhas dores e as minhas misérias. Portanto, ele me chamou para caminhar para a glória do nome dele. E ele me dará suporte até o último dia. Propósito de Deus. Deus trabalha usando pessoas. Não me pergunte por quê. Muita gente tenta explicar essa questão. Tudo bem, não vamos questionar isso. Mas ele decidiu usar pessoas, incluir pessoas no seu grande propósito. Famílias inteiras, homens e mulheres, jovens e crianças. Você encontra na Bíblia. Dependendo do momento, ele abre o espaço e coloca um elemento que eu e você diríamos: e o que esse indivíduo está fazendo nesse texto? E por que ele está aqui como um elemento chave? Porque Deus colocou. O caso desta jovem judia. O judeu não pode casar, nem deveria casar com outra nação que não fosse da sua própria origem. Aí você permite entender que Deus, desde o nascimento dessa menina, dá-lhe uma beleza diferenciada, e aí vai trabalhando agora na mulher interior. Não se assombre. Não se assombre. Essa história de invejar chamado de pessoas é crime, é pecado. Chamado é pesado, tá? E vai ter hora que a sua decisão ou lhe derruba ou lhe promove. Então tem que estar preparado. E Deus só se responsabiliza aqueles a quem Deus coloca. Não avance a fila, espere o seu tempo. Vai chegar. Quando você estiver preparada, fique tranquila. Onde Deus lhe colocar, vai ser bênção. Ela suportou o impacto de perdas, de infâncias de isolamento, de ser órfã e também de ser estrangeira. Totalmente em pontas e extremos de corte. Mas ela cresceu dentro de um plano de Deus. E Deus cria uma situação. Porque, como eu disse a você, você não tem ideia do que vai acontecer amanhã, dentro da sua casa, no seu casamento com o seu filho. Eu não tenho controle do meu futuro, nem você tem. Ninguém tem controle. Eu não tenho nem do meu presente, quanto mais do meu futuro. Eu não tenho nenhuma segurança que daqui a 2 minutos eu vou estar em pé aqui. Nós nos escoramos naquele que controla o tempo. Uma coisa eu sei, por isso que a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa e perfeita. E se não tivermos cuidado, vamos frustrar o nosso coração, ferir pessoas e contender com Deus, porque não vamos entender o tempo de Deus na vida da gente. Mas o que aconteceu? Chegou no palácio. E agora, a Bíblia diz no capítulo 2, vamos aqui, olha a frase. Capítulo 2, versículo 15, a primeira frase. Todo mundo tem seu dia. Todo mundo é preparado para um dia. É um dia da sua vida. É o dia da definição. É o dia do concurso. É o dia do casamento. É o dia do nascimento do filho. É ou não é? É. É o dia do sonho, da porta que se abre. Do e-mail que chega. Do diagnóstico glorioso que chega. E a gente espera coisas boas. Quem é que não espera coisas boas? Só quem estiver morto. Mas quem está vivo sempre almeja coisas boas. Essa questão de almejar coisas boas é uma necessidade que a gente tem. Isso não é pecado. Pecado é a gente usar os nossos recursos para promover de forma precipitada alguma coisa ao nosso favor. Pois bem, que foi isso que o diabo queria fazer com Jesus. Quem estudou essa lição sabe, da tentação. Pois bem, olha só. Vamos ler comigo? 2:15. Diz assim. Chegando, pois, a vez de... Pronto.
depois de todo o processo de perda, de dor, de trauma, o corte de ter se separado de uma pessoa que ela amava, da família, o vínculo maior, que era o tio, e ter se metido em um palácio que ela não pediu para estar ali, com muitas mulheres que ela não conhecia, o código de ética de nenhuma, a maioria, com certeza, pagãs, levando a sério a competição, no intento, provavelmente, de esmagar a autoestima de outras para desclassificar. Chegou o dia dessa mulher, dessa jovem. Chegou a vez. Sabe o que é isso? Deus vai levando a gente para determinadas situações. E um dia, diga comigo, um dia é o nosso dia. Vou dar uma parada aqui para lhe mostrar. Olha, você conhece a história de uma mulher que tinha 18 anos. Ela tinha um problema de saúde na coluna. Lucas vai descrever no capítulo 13, 10 e 17. Jesus ensinava no sábado em uma das sinagogas. Veio ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Há 18 anos andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Onde essa mulher estava? Em casa ou no culto? Pronto. Ela estava na sinagoga. Deslocamento de casa para a sinagoga era um desafio. Embora as sinagogas foram construídas de forma que a comunidade local pudesse ter um acesso mais prático. Mas de todos os modos, era uma dificuldade chegar lá nessa situação. Se alguns comentaristas estiverem corretos, a ala feminina de algumas sinagogas ficava um pouco mais alto. Então teria que subir algumas escadas para chegar lá. 2, em algumas sinagogas, a figura da mulher ficava num espaço tão atrás e ainda para complicar, um véu fechava. Não cobria, porque não era um véu espesso. Era um véu que se permitia ver as pessoas, mas que mostrava na mente feminina que elas estavam em um lugar separado dos homens, tá bom? Bem, a parte de tudo isso, ela era uma mulher paralítica. Ela andava encurvada. Ela andava com essa coluna totalmente encurvada para baixo, porque havia realmente uma opressão de Satanás ali. Não era uma doença patológica, era uma doença espiritual. Ela estava oprimida. Isso me leva a crer que existem algumas enfermidades que não são de origem patológica e que precisam ser discernidas pelo Espírito para que as mulheres sejam livres. E como foi que Jesus viu a figura dessa mulher? Que sentada na postura que você está, ela não estava. Que a coluna dela não fazia isso. Quase que não dava para aparecer, mas ela estava bem curvada. 18 anos, não são poucos anos. A possibilidade dela ter tentado alguma coisa é bem viável, sem forçar a interpretação do texto. E ela subiu naquele dia para a presença de Deus. Não imaginou nunca que a fila estava andando. E que aquele dia era a sua vez. Poderia ter ficado em casa, sim ou não? Mas ela tinha uma coisa. Era uma mulher com resiliência. Porque mulheres saudáveis são fáceis de ser tiradas da fila com muita rapidez. Mas essa aqui, mulher, o que é que tu vai fazer? Tá vendo não? O dia de chuva. As pessoas saudáveis nem vão hoje, tu vai. Deixa de ser fanática, deixa de absurdo. Mas ela acreditava
o israelita acreditava que o Deus que tinha tirado eles do Egito era um Deus que podia curá-los a qualquer momento. E sabe quando Jesus falou com alguns doentes naquela época? Jesus sempre evocou a ideia de fé. Você ainda tem fé? Por quê? Porque havia uma crença de que o Deus de Israel curava. Ainda tem fé para crer que Deus cura? Mas ela cria que Deus podia fazer alguma coisa. Só vem à igreja quem vem adorar, é verdade ou não é? E no meio daquelas mulheres, a Bíblia diz, e vendo-a Jesus, Jesus ensinando, então vamos colocar que ele geralmente sentava, o ensino era feito de forma sentada, não era em pé como eu estou aqui. Então, o dirigente da sinagoga passou para ele a oportunidade, que geralmente se dava para os rabinos ou visitantes, trazer uma palavra. E Jesus, vendo-a, ele olhou à esquerda ou direita, não sei, aqui não diz, mas provavelmente uma ala mais elevada, e por trás do véu, ele conseguiu vê-la. E mais ou menos assim, você chegou a sua vez. Olha o que a Bíblia diz. Venha. Passe frente. Foi a última vez que ela chamou a atenção das pessoas pela debilidade e opressão. A partir dali, ela começou a chamar a atenção das pessoas, porque a graça alcançou. Muitas vezes, com certeza, ou no mercado, ou na tenda, ou próximo, ou indo ou voltando, alguém diz, coitada, lá vem ela, coitada, meu Deus, abre espaço, coitada, coitada. E chamava atenção pela debilidade e miséria. No período da humilhação, nós somos coitada na boca de muita gente. Coitada, toda vida que aquela mulher chega na igreja, tem que ter um problema. Porque olha a pobrezinha, só vai, passa o culto todinho chorando. Coitada, coitada. Era o caso dela. Mas naquele dia, chegou a sua vez, mulher. Vem à frente. E olha o que a Bíblia diz. Chamou-a e disse, mulher, a partir de hoje, sua história será diferente. Você está livre do seu mal. E a Bíblia diz que a palavra de autoridade de Jesus fez com que a coluna dela voltasse. Impondo as mãos sobre ela, ela endireitou. E quando ela ficou direita, ela abriu a boca. E começou a glorificar a Deus. E a partir daí, sua história mudou. Porque onde ela ia, ela tinha motivo para dar glória e contar seu testemunho. O que aconteceu? Chegou a vez dela. Falei pincelado rapidinho sobre a história de Ana. Deus não disse a Ana que aquela caminhada dela para Siló ia resultar em bênção. Na verdade, Ana não sabia que aquela ia ser a última vez que ela ia esmagada para a casa de Deus. Deus tratando com uma mulher para ela dar vida a um grande líder de Israel. Deus não tem planos pequenos. Os planos de Deus são grandes. De pessoa para pessoa. Mas existem dimensões de chamado que avança gerações. É como líder, a posição de líder. Tem uns que lideram 10, outros 20, outros 30, outros 40. Não é que o plano seja maior, é que a envergadura do chamado abençoa uma quantidade maior de pessoas. E dependendo do que Deus vai te dar, o treino vai ser profundo. Para que você frutifique e seja bênção. Ana, naquele dia, quase em depressão, que é uma mulher que se agarra com uma pilastra de um templo,
Eu não uso, chegasse aqui, todo mundo sentadinho, e uma única tivesse ali agarrada em algum lugar, na dimensão que ainda estava, podia levar para uma sessão de analista para saber o que estava acontecendo. Ana estava arrasada emocionalmente. Mas aquele dia foi a vez de Ana. Tem um dia que Deus vai levando você para o caminho do encontro. E quando chega ali, Ele muda o seu tempo. Ana, Bíblia diz, versículo 1 Samuel 1 e 19 e 18. Disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Levantaram-se de madrugada e voltaram para sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ali Deus mudou o tempo. Então chegou a vez de Ana. E aqui chegou a vez de Esther. Acha que a vida da gente é só vale? Acha que a vida da gente é só desencanto? Acha que a vida da gente é só frustração? Não é não. Você está numa corrida para alcançar o propósito maior de Deus. Quem está te levando? O Espírito Santo de Deus. Se você não parar, não desviar o foco, aceitar o chamado, primeiro para ser crente fiel, e segundo, para caminhar como uma mulher sarada, fique tranquila. Você é a mulher do século 21. Deus vai te usar, não como uma coitadinha, mas como uma mulher que vai inspirar a vida de outras. Acredite. Você quer ser visitada ou quer visitar? Muito bem. Não tem nenhum problema em visitar alguém doente. Todos nós poderemos precisar de uma visita. Mas no momento, Deus está chamando visitadoras. São mulheres que se deixam ser tratadas para ser bênção. Esse é o século da mulher, é o que dizem os socialistas. Que esse é o século da mulher. Eu não sei de onde eles tiraram isso, mas talvez pelos gráficos que apontam o gráfico da mulher, o percentual delas. Mulheres decidem eleição, né? Mulheres estão crescendo em vários pontos de trabalho. Mulheres estão sendo, há muito tempo que as mulheres estão sendo treinadas para visitar nessas sondas espaciais os mundos e os elos perdidos. Assim que a mulher hoje ela é vista com respeito. Ela é vista como um grande potencial. E por que Deus no século 21 nos veria diferente? Deus nos vê como coadjuvantes nesse tempo. Aqui um caso de Esther foi uma situação no meio, tá certo, de uma cultura onde privilegiava mais a figura masculina em liderança. Mas Deus decidiu trazer à tona a história dessa mulher para nos mostrar que Ele pode nos colocar em situações de dignidade e nos dar influência de bênção, como professoras, como mães, como advogadas, onde quer que Deus lhe coloque, no teu chamado. O que é importante? Se deixar ser tratada por Deus. Porque se não for tratada e chegar nessas esferas, ao invés de glorificar a Deus, vai escandalizar o Evangelho. E não é isso. Não foi isso que aconteceu com Esther. A Bíblia diz que chegou a vez dela e ela estava tão abnegada. A oportunidade que a Bíblia diz que ela não pediu coisa nenhuma. Deixou isso a cargo do eunuco Hegai. E Esther alcançava graça aos olhos de
todos que haviam. Olha a diferença. Não era de um grupo pequeno. Ela conseguiu, durante o tempo em que ela ficou na casa das moças, sendo tratadas por 12 meses, um ano, convivendo no meio de pessoas completamente estranhas à sua fé. E os seus valores, ao invés dela ser influenciada, ela influenciou. Ela encontrou graça por onde ela passava. Ela passou no meio de uma comunidade de moças da sua idade, sem se contaminar. Uma mulher preparada, ela não se encanta com nada desta terra. Ela não negocia os valores cristãos. Quando Deus a prepara para Ele usá-la em qualquer que seja a dimensão, Deus vai tratando com as nossas convicções, porque a gente não se encante. Essa mulher que estava aqui na igreja, agora fez pedagogia, agora está fazendo uma pós. De vez em quando eu tenho um problema desse na igreja, e por onde eu vou. E agora já não quer mais ficar com o esposo, porque ele não estuda, porque ele está com ciúme, e porque se encontrou com alguém lá de fora, e porque quero mudar, o mundo está assim. Isso foi da época de mamãe, quer dizer, chamo isso de despreparo para os desafios. A mulher, ela precisa se preparar. Eu não sou contra a emancipação, o crescimento e a conquista. Agora dizer que Deus abriu uma porta e lá a gente se perde. É possível brilhar no meio das trevas? Sim ou não? Está aqui o caso de Esther. Encontrar graça. Sabe o que é isso? A graça de Deus na vida dela fez com que ela fosse respeitada em seus valores e princípios. Ela não poderia entrar de qualquer forma. O próprio requisito do palácio e os olhos do rei não iriam exigir. Mas a Bíblia diz aqui, ó. Ela não pediu coisa alguma, senão o que disse Hegai, o eunuco do rei. Pronto. Use isso, está bom, está tudo de bom tamanho. E foi. E o que a cobriu? A graça de Deus. Graça, diga comigo, graça. Faz toda a diferença. A porta se abriu. Ela entrou. E o rei a olhou. Quem era o rei? Um homem carnal. Não vou fazer aqui uma análise da personalidade dele, mas alguns historiadores achavam que esse rei aqui, pelo início do livro, você concorda também. Carnal, intempestivo, precipitado. Então, homem desse. Mas quando ele olhou para ela, depois de tantas virgens entrar na presença dele, que ela adentrou, ele não viu só a beleza física. Tinha algo maior na vida dela. E quando você abre a boca, quando você convive, quando você fala, quando você sorri, quando você dá um comando, você está mostrando sua essência de mulher. A mulher real, ela sai em atitudes, em palavras. E a graça de Deus vai na frente. Quando chega a vez de uma mulher para algo que Deus quer, não é porque ela pode, não é porque ela sabe. É porque há uma graça. A graça vai na frente, empurrando a porta. A graça dá uma envergadura diferenciada. E olha o que a Bíblia diz. E assim foi levada ao rei Assuero. E o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência. Mais do que todas as virgens. Ela alcançou. Quando entrou, ele viu algo diferente.
Graça é assim. Você não pode negar. Eu gosto de A, eu gosto de B, eu gosto de C. Trabalho com muita mulher, trabalho com pessoas de um lado para o outro. Mas existem algumas pessoas que de vez em quando, uma graça. Conheço a história de um pastor que já dorme no Senhor, que tinha uma filha que cantava muito. E era uma benção essa menina. Na adolescência. Depois chegou a juventude, continuou cantando, mas ficou por ali dando trabalho, mas cantando. Aí da igreja, no meio daquelas jovenzinhas crescendo, uma começou a cantar também. Aí ele começou a dar oportunidade. Pronto. Quando a menina saía de lá que vinha cantar, tadinha, vinha tão simples. Chegava no púlpito que cantava. Uma graça. A graça caiu, os crentes não suportavam. Era algo demais de Deus. E começou uma competição em cima da menina, uma perseguição. Porque a menina, quando cantava, tadinha, não dizia nada. Porque tem gente até que quando canta fica falando palavras aqui, né? Ela só vinha, saudava a igreja e cantava. Graça. E o que foi que fizeram com essa menina? Não foi o pastor, não, que o pastor era um homem de Deus. Foi alguém da família. Começou a tentar colocar uma caixa em cima da menina que tinha graça. E a graça começou a sair por debaixo da caixa. Quanto mais tentava abafar, mais a menina tinha graça. E um dia, essa menina foi crescendo, 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 crescendo. Se tornou uma jovem senhora muito abençoada. Tinha um grande culto lá. E o que o pastor fez? O pastor foi chamar a filha dele para cantar. E depois foi chamar a menina. E chamou a filha. E foi uma benção, cantou. Mas quando a menina veio e cantou, pronto. Aí ninguém mais segurou a igreja. Quem era quem mais segurava a igreja? Não tinha quem segurasse. O Espírito tinha tomado esse auditório. E a menina desceu, a senhorinha desceu, ficou lá sentadinha, chorando, dando glória a Deus. Uma graça espetacular. Aí o pastor entendeu. O homem sabe de Deus. Gente, a graça quem dá é Deus. Sabe de uma coisa, a partir de agora, as duas é cantora da igreja. Por quê? Porque todas as duas têm graça. Mas o que ele fez? Aí ele, com muita sabedoria, ele disse, já sei. Vou fazer o seguinte, sempre ele chamava a irmã que tinha muita graça para cantar na frente. E quando o fogo estava bem grande, ele, vem cá minha filha, cante aqui também. Aí a igreja seguia debaixo do fogo. Ele entendeu que Deus dá graça. Quando chega a nossa vez, ninguém impede. Haverá uma graça de Deus. E esta graça, diga comigo, abrirá a porta. Convencerá os corações. Fará com que eu e você sejamos aceitos. Muito bem. Isso foi o que aconteceu com Esther. Na hora que a graça de Deus veio sobre ela, chegou a vez dela, acabou, chegou a vez. Quando chega a vez, eu e você estamos no grau. Agora se prepare para exercer com graça o que Deus vai mandar. Se outra mulher tivesse vindo para aqui, provavelmente os judeus tivessem morrido. Se uma mulher precipitada tivesse aqui, se uma mulher que não tivesse resiliência estivesse no lugar de Esther, provavelmente os judeus estivessem sido mortos. Mas ela aceitou a vontade de Deus. Quando ela foi desafiada, olha aqui, para que Deus nos permite. Por que que Deus prepara todo um caminho, trabalhando na vida do crente? Chegou o seu tio Mardoqueu, angustiado com o edito de morte sobre os judeus. E solicita ajuda. E ela olha para os quatro cantos e não vê uma porta aberta.
Agora já era esposa, mulher influente, mas conhecia a lei Medo-Persa. E ele é quem chama a atenção dela. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento, de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa vão perecer. E quem sabe se para tal tempo como este, tu não chegaste ao reino. Ou seja, traduzindo isso aqui, você acha que você está aqui foi só por sua beleza? Será que Deus não lhe preparou e lhe trouxe para cá para agora interferir? Olha o que é chamado. Chamado não é glamour, não. Chamado é isso. É quando chegam os pepinos, as dificuldades, as rebeliões, as acusações, as perseguições, que ameaça A, ameaça B, desestruturar um corpo. A pessoa que foi chamada por Deus, ela sabe que Deus não iria colocá-la sem dar condições. Quando ela ouve isso, ela reflete que faz sentido. Faz sentido. Será? Então Deus me colocou aqui para esse momento. Eu vou buscar ajuda em Deus. Se Ele me colocou, Ele vai me dizer como eu resolver isso. O que ela fez? Bíblia diz: junte todos os judeus e jejuem por mim, e eu e a minha casa, os meus servos, jejuaremos também. Posição de influência. O que é isso? Bem, se Deus me colocou aqui, seguro que Ele vai me dar uma saída. E qual é a saída? Buscar em oração e jejum. Aqui está. Você pediu para ser mãe? Não. Mas você está em posição de liderança. Está ou não está? Então, se há um edito de morte sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre a sua família, e Deus lhe preparou para esse momento, Ele vai usar você para fazer algo extraordinário dentro de casa. Você pediu para dirigir o ciclo de oração? Não. Mas se chegar na mesa do ciclo de oração, um pedido de socorro, alguma coisa que está acontecendo, ou na igreja, ou em alguma família, não tenha medo do desafio. Se você não brigou por isso, se você não derrubou ninguém para chegar ali, fique tranquila. Haverá livramento de Deus. Irmão, para que Deus coloca? Para esses momentos. Por que Deus trabalha? Para esse momento. Pessoas que não são colocadas por Deus, aí onde está a diferença. É diante dessa situação, você vai ver, desmoronar o governo. Mas se foi colocado por Deus, sabe para onde ir. Jejum e oração. Face no chão, porque Deus vai mudar a história. Olha essas compreensões que a Bíblia vai dando a você. Eu cheguei um dia, bem antes da minha juventude, numa cidade, enviada pelo nosso pastor presidente, antes de irmos para a Colômbia. Irmão, eu nunca tinha visto uma cidade tão terrível como aquela. Eu tinha tido algumas experiências, mas naquele nível eu não tinha tido, não. O Senhor tinha dito para mim: tira uns dias de jejum. Aí eu marquei no meu caderno uns 21 dias. Não foi jejum de Daniel, não. Foi jejum mesmo. Nem fruta, somente água. Até 1 da tarde. Aquela cidade era uma cidade tão opressiva, tão diabólica.
que o pastor tinha saído doente. A igreja ficava no final da rua. Uma opressão. E a maioria dos irmãos não tinham força nem para dar glória a Deus. No dia que nós estávamos orando, o reino espiritual se abriu e eu vi sobre o teto da igreja uma ingerência demoníaca. Eu não costumo ver demônio quase em lugar nenhum, mas esse Deus me mostrou. E nós começamos uma campanha de oração naquele lugar grande. E o Senhor disse que iria visitar aquela cidade. Para começar, aquela cidade, ela tinha um principado ali que se manifestava muito através de uma mulher, terrível essa mulher. Uma satanista, que era uma das piores que haviam lá. Eu não conhecia. E comecei a buscar a presença de Deus, E Deus começou a libertar pessoas, a levantar mulheres e crianças e jovens de um lado. E meu esposo administrando, trazendo os líderes para perto, fazendo campanhas de oração. E a gente jejuando também para Deus tirar um levante que tinha tido dentro da igreja, que tinha deixado a igreja quase morta. Moral da história. Quando a gente está nessa batalha de oração, o diabo aparece essa mulher e diz para ela: você vai entrar no culto do domingo na igreja e vai matar a esposa do pastor. Eu odeio a voz daquela mulher. E você vai matá-la em menos de 3 minutos, estrangulando-a. Ela estava numa encruzilhada meia-noite, fazendo um comando lá, depois que ela me contou. E o diabo disse isso para ela. Ela nunca tinha ido na Assembleia de Deus, mas naquele domingo ela foi. Olha que antes o Senhor tinha... Entra em jejum. E me colocando em situações de busca. Às vezes, irmã, eu acordava, ia dormir de 10, 11, e acordava de 3, 4 da manhã sem sono, e o Senhor me tirava do quarto, vai orar, e me colocava sentimento de guerra, de batalha, e me treinando para um confronto terrível. Pedindo que me levou, foi um tempo que Ele trabalhou cura no meu coração. Raiva, ressentimento de gente. Vá pedir perdão e fique curada. Porque o confronto aqui vai ser grande e você não pode ter esse lixo no seu coração. Tratando comigo sem eu entender. Naquele dia, no domingo, de manhã, o Senhor, antes de eu acordar assim, 5h30, mais ou menos, ouvi uma voz que me despertou e disse: hoje eu pelejo por ti. E eu acordei, orei, passei o dia na casa de Deus. E no culto da noite, foi o culto do confronto. Estava na metade, mais ou menos, uns 40 minutos de culto, quando ela entra. Ela vai chegando e fica na porta e já começa a entrar. Eu não sei, ela não me conhecia, mas ela vinha guiada por Satanás. E o irmão que avistou do púlpito ficou preocupado e foi lá onde é, porque conhecia ela. E foi lá onde eu estava e disse: tem uma senhora aqui que nunca veio no culto. Mas não disse que ela era satanista, disse, e ela está vindo pela primeira vez, e eu queria saber se posso sentar ela aqui ao seu lado. Eu disse, claro, no culto, eu estava pertinho no banco lá do conjunto das irmãs, afastei um pouco as irmãs, tinha uma cadeira vazia, ela sentou, pronto, estava lá o confronto. Imagine aí, irmã. Deus está trabalhando na sua vida, minha irmã. Acredite. Algumas pessoas ruins estão sentadas perto da gente. Mas fique tranquila. Você está sendo treinada para o serviço de Deus. Você quer ter mulher crente santa que dorme perto de bandido? É ou não é? É. Perto de adúltero, é ou não é? Gente ruim. Sabia você, crente, que alguns filhos de crentes estão presos lá, mas antes de ser preso já era bandido dentro de casa, sabia disso? Já guardava arma, droga. Verdade. E você disse, por que nunca fez uma tragédia dentro de casa? Por que você acha que não fez? Porque tinha uma porção da graça de Deus lá. Levanta a mão, as mulheres. Você é a porção de Deus lá.
tem que entender que Deus tem um propósito na sua vida. Viva para isso. Se não fosse Deus, eu teria morrido naquele dia. Mas o trato de Deus antes foi para me capacitar para aquele confronto. E ela olhou para mim e eu não sabia que a mulher tinha vindo para me matar. Você senta perto de uma pessoa que está ali para lhe matar. Eu tomei conhecimento de história, irmão. Que uma pessoa foi a outra e colocou os 2 dedos assim dentro dos olhos e furou os olhos da pessoa numa fração de minuto. Porque já foi encomendado para fazer essa maldade. Não dá para livrar. Você não espera uma atitude dessa. O cara está armado perto de você para fazer o mal. Você nunca sabe quem está do seu lado lá fora. É verdade ou não é? Mas você está num plano de Deus. Você está viva, irmã. Tem mulher aqui nesta tarde, tem mulheres que Deus já escondeu várias vezes. A morte chegou bem pertinho, mas a graça cobriu. É verdade. É o plano de Deus, é o plano. Deus está trabalhando na sua história. Olha, quando meu esposo recebeu um comando de Deus de colocar a igreja de pé, fiquemos de pé, já ficamos. Estou sentindo desejo de cantar algumas canções. Vamos cantar de adoração, o conjunto, os irmãos que têm os instrumentos de percussão, vamos todo mundo cantar. E a igreja entrou no ritmo de adoração. Daí para frente eu não soube mais de nada. Porque eu fui sendo tirada daquele ambiente, só ficou meu corpo, não sei para onde Deus me levou. E eu fiquei escutando longe a voz da igreja. E não me dei mais conta. Sabe quando foi que eu voltei para o meu normal? Quando meu esposo disse, terça-feira tem mais, vire-se para a pessoa que está do seu lado e aperte a mão. Foi quando eu me virei para ela e segurei na mão dela. Mas ela que conta como foi que eu sumi. Eu não me vi sumindo, ela que me viu. Ela disse que ouviu. O diabo disse, a mulher é essa, mate-a. E quando ela realmente, com uma força, sabe aquela força de gadareno, que botava cadeia nele e ele rompia? Irmão, o diabo é terrível. Quando ela foi me atingir, ela disse que entre eu e ela, uma espiral assim de fogo me escondeu. E ela ficou. Eu acho que foi na hora que Deus foi me escondendo na presença dele, né? A graça foi me cobrindo assim. Você acredita no sobrenatural de Deus? Ó, escuta. Irmão, eu queria que você entendesse que sua história, ela é escrita pelas mãos de Deus. Você chega bem pertinho de cair e Deus não deixa. O diabo vai bem pertinho para lhe destruir e Deus põe a mão. Ele esconde. Por quê? Diga, porque Deus tem um plano na minha vida. Tem um plano. Acabou. Deus tem um plano. Deus tem um plano. É verdade. É verdade, Esther. Esther, você está aí porque com certeza Deus lhe preparou para essa cadeira. E se Ele lhe preparou, você vai fazer a diferença agora. Não tem diabo que destrua o que Deus preparou para você. Pronto. Escuta aqui, irmão. Vamos andar no sobrenatural para a gente entender as coisas de Deus. Deus é maravilhoso. Porque naquele dia, a mulher acostumada a falar com os demônios, Satanás e tudo, enfim, o diabo tinha dito a ela que ele era poderoso, que ela mesma já tinha matado algumas pessoas
com trabalho. E foi para o meio de uma guerra e Deus nos deixou ficar no olho do furacão para nos ensinar que Ele não dorme nem cochila. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Olha só, irmãs. Ela olhou para o púlpito, ela disse. E ela viu os homens, que ela disse, aqueles homens que ficam na frente, todo arrumadinho, pisando no chão. E do chão, ela disse, do chão, eu não sei como era, do chão saía fogo, como se debaixo dos pés deles tivessem uma fornalha. Aí, para piorar, de frente do conjunto de senhoras, que era onde ela estava sentada, ficava o conjunto dos jovens, de frente. Ela disse que começou a ver da boca dos jovens sair labareda de fogo, as línguas. As línguas. As línguas de fogo. Quando os jovens falando língua, Deus abriu os olhos dela. Ela disse, ela entrou em estado de êxtase. Ficou louca. Perdeu a noção. E disse que a igreja dos crentes estava pegando fogo. E ela não ia ficar ali. Quando ela ficou de pé, ficou colada na cadeira. Não se levantou. Eu não vi mais nada e ela viu tudo. Como era que Deus trabalhava. Irmã, quando eu voltei ao normal, e ela também saiu da cadeira, que eu apertei a mão dela, essa mulher estava louca. Eu segurei a mão dela, ela soltou a minha mão e saiu atacada, empurrando o povo e foi embora. Desesperada, louca, porque nunca tinha visto um negócio desse. Escuta. Agora você olhe para você. Tem condições do mundo chamar a gente de coitadinho? E você se acha coitadinha, é? Minha filha, você tem nome, tem história, tem identidade. Quantas são batizadas com o Espírito Santo aqui? Você sabia que as línguas são línguas de fogo? Você não vê, mas quando você fala, esquenta a temperatura da gente espiritual, por isso que edifica o homem interior. É do Espírito, não deixe de falar a língua. Se foi batizada, fale em casa, fale no quarto, fecha a porta do quarto. A luta está grande, fecha a porta, fale em língua, cante hino. Segredo de mulher para mulher, mas não é Marisa não. Essa história de fechar a porta do quarto é um segredo de Jesus. Mulher, corra, fecha a porta do quarto. E comece a chorar e fala a língua. Ali você faça seu culto sem limite. Chore, deixe falar a língua, cante hino. Ali Jesus cura, ali restaura, ali revela, quebra as grilhões. Olha, escuta. Vou lhe mostrar, vou lhe dizer um segredo aqui. Só sabe a temperatura espiritual. A gente vive numa dimensão tão acostumada com a temperatura espiritual que a gente acha que é normal. Mas quem vive na morte, no pecado, quando eu apertei a mão da mulher, ela disse que foi uma descarga elétrica. Foi, irmã. Ela disse que foi um choque. Eu disse, me diga uma coisa, por que a senhora soltou a minha mão? Porque você me deu um choque. Eu lhe dei um choque. Eu senti uma descarga elétrica e cheguei em casa. Olha o que ela disse. Queimando aqui. Por isso que ela mandou buscar um crente lá, para o crente tirar aquilo que estava queimando o coração dela. O irmão disse, ela disse para o irmão, você é crente? Quando ela disse isso, o irmão disse, está endemoniada. Sou dos fanáticos, qual é o problema? Seu Deus queima, meu Deus queima, só nunca foi um culto, não? Ele batiza com fogo, Espírito Santo. E tem irmão da igreja que é canelinha de fogo. Quando o fogo pega, a igreja se alegra, os crentes glorificam. Meu Deus. Escute. Aí sabe o que foi que ela fez? Aí ela
contou a história que tinha ido matar a esposa do pastor. Aí o senhor foi matar, aí contou a história. E eu estou aqui porque desde que eu cheguei, que eu chamei Lúcifer, chamei não sei quem, chamei não desce nem um demônio. O irmão, escutando assim, o irmão disse: a senhora acha que Satanás, ele sabe que onde Deus põe a mão, ele não pode mais colocar dele. Ele já perdeu essa batalha. Aí ela perguntou: e tem jeito para o senhor tirar isso aqui que está no meu coração? Tem não, minha senhora. De jeito nenhum. Deus botou uma fagulha de fogo aqui. Vai descer para os seus pés. Vai subir para a sua cabeça. Vai sair pela sua boca. E agora, o que é que eu faço? Olha o que é a simplicidade do irmão pregando o evangelho. O que a senhora faz? A senhora só tem uma saída, minha irmã. É entregar sua vida a Jesus e jogar esses catuai aí tudo fora. O diabo já perdeu a guerra, já perdeu a batalha. Já perdeu. Já perdeu. Vou me levantar. Diga: eu me levanto nesta tarde em nome de Jesus. Como mulher vitoriosa. Chegou a minha vez. Diga: chegou a minha vez. E eu vou governar para a glória de Deus. Duas coisas. Oh, Jesus. Eita, Deus grande. Vai levantar mulher caída, mulher fortalecida, mulher resistente, mulher com força, mulher com graça, mulher com sal. É isso. É aí pra cima. Ei. Olha, para que Deus levanta uma mulher? Para rasgar documento que traz derrota contra os nossos interesses e os de Deus. Toda a ferramenta preparada contra você e sua casa, contra seu chamado, cai por terra em nome de Jesus. Sua história de lágrima, de humilhação, ela vai se revertir em glória. A gente nunca vai deixar de chorar, mas nós vamos rir na presença do nosso Deus pelas coisas que Ele vai fazer através da nossa vida. Olha, vou trazer você para o texto aqui para lhe mostrar uma coisa. Quer dizer que tem um documento contra mim, contra os meus filhos, né? Contra meu casamento, contra a minha nação. É assim, é? Pois eu vou usar as armas que Deus me deu. Sabe quem sou eu? Eu sou uma mulher chamada por Deus. Eu não estou aqui de gaiata, não. Eu tenho história com Deus, tá? Você não é uma cara feia que vai me fazer retroceder, não. Porque se fosse assim, eu estava doente, deprimida e frustrada por causa das minhas perdas. Mas está aqui uma que fez aliança com Deus, que não perde questão. É Esther. Levanta aqui nessa tarde, fique de pé em nome de Jesus. Você vai se apresentar ao seu rei. Ele não se chama Assuero, não. Ele se chama o Deus Todo-Poderoso. E eu creio que você sabe que Deus vai fazer algo extraordinário hoje. Na sua vida e dentro da sua casa, você crê? Ai, rebacou, manai, deixando raiva. Ele faz o que você não pode fazer. Você tem direito de chorar, de ter medo, mas não pode desconhecer que Deus está trabalhando na sua vida. Você não é vítima, você está sendo treinada porque Deus tem um plano na sua vida.
Se você nunca for uma dirigente de ciclo de oração, uma cantora, uma pregadora, mas for crente, liderar dentro da sua casa para a glória de Deus, você já é uma grande guerreira. Eu quero chamar à frente, eu não sei se vai alcançar vir todo mundo. Meu Deus, será que alcança? Mas as mais necessitadas. A mulher que precisa de renovo e de força para as guerras que está enfrentando, corra para frente. Isso inclui quem está enferma, quem está com diagnóstico de câncer. Isso inclui quem está dentro de casa com um esposo terrível ou com filhos que está dando trabalho. Venha para frente. Em nome de Jesus. Já deixa o Espírito de Deus tocar no seu coração. Lhe encher. Aqui é o seguinte. É chamado. Deus Todo-Poderoso que se encontra nesta tarde aqui. De joelhos estão as mulheres que creem. Mulheres que fazem a diferença. Mulheres que aceitam o chamado para esse tempo. Mulheres vitoriosas. Mulheres crentes. Que fazem a diferença dentro da sua casa. Mulheres profetas. Que têm voz de comando de oração e de jejum. Mulheres que estão em guerra. Em guerra contra os espíritos. Em guerra contra as bebidas. Contra os vícios de alguém da família. Arai de cante roubehai. Ei, adabanai de coach. Muito bem, quem não pode vir pode se ajoelhar aí. Espírito de Deus vai tocar de forma extraordinária. Espírito de Deus vai dar comando e ordem, unção. Deixa as línguas saírem. Deixa a labareda de fogo sair aí dos seus lábios. Deixa o Espírito Santo acender uma fogueira no teu coração. Você pode. Você não é fracassada. Você não é pobrezinha. Deus hoje, rei de Cantenobahai, está paralisando o braço que lhe machucou e lhe feriu. Nunca mais ele tocará no seu corpo. Deus não permitirá. Espírito de Deus, em nome de Jesus. Diga a Jesus: eu quero que tu tire todo o lixo do meu coração e me entregue semente de vitória, semente de fé, semente de perdão, semente de autoridade, de força. Ai, ribanada, show de cate. Isso, deixa. Ai, deixa o Espírito de glória. Vai soltando a oração em línguas. Vai clamando para o céu. Vai batendo na porta. Deixa o rio de Deus tocar na tua alma. Espírito de Deus, Espírito de força, Espírito de... Chega. Toca agora. Chega agora. Ai de canterobehai. Anemene de rei jahai. Oh, redeshadaka. Ai ribahai. Cheio de cantero. Recebe nesta tarde o toque de Deus, a libertação de Deus, o socorro de Deus, a vitória de Deus. A rei de cantero behana de shei. Oh, Jesus, cirurgião amado. Ai, chega nessa tarde.
Tu não entendes, mas aquieta teu coração. Eu vou ser glorificado neste grande propósito. E tu vais ver, te digo hoje, que o nome da tua filha será conhecido, porque eu estou preparando ela para um grande propósito. Glorifica, há uma glória de Deus descendo sobre a sua vida. Jesus está curando, tocando nas suas células, tocando na sua mama. Jesus está curando. Aí, the heaven over. Olha ele aí, te libertando. Aí, renovando, te dando hinos. Senta na embaixada over in the heaven. Oh, glória! Eu quero que vocês fiquem de pé agora, todas, glorificando a Deus. E eu vou declarar uma palavra profética para você. Abra os dois braços aí. Você acredita que Deus vai mudar seu tempo? Algumas mulheres aqui vão vivenciar um sobrenatural tão grande. Tão grande. Tão grande. Ai, reba, ai, deixou. Ei, da olha aqui. Escuta essa palavra. Escute esta palavra. Só depois você glorifica e Deus vai lhe tomar de forma extraordinária. Eu vou dar um grito e você vai receber. A fila parou. Sabe por quê? Porque chegou a sua vez. Glorifique ao seu Deus. Chegou a sua vez para ser curada, para ser liberta, para ser restaurada, para ser levantada, para ser renovada, para ser abençoada. Chegou. Dê um abraço aí na sua amiga, na sua companheira. Dê um abraço de gozo, de alegria, de vitória. Se alegre com a alegria dela. Se alegre, se alegre. Se alegre, se alegre. Se alegre. Oh, glória a Deus. Ai, ereba, ai, no. Yeah, yeah. Aradehe.